Exato. Oficialmente, sejam muito bem-vindas a essa aula muito especial. Eu estou muito grata pela tua vida, Mari, por você ser disponível para contribuir para que outras mulheres reais possam olhar de forma mais gostosa, mais prazerosa, como a gente estava falando aqui da água na taça, para o dinheiro. A Mari, gente, para quem não sabe, é assim, é uma terapeuta incrível, ela vai compartilhar muita sabedoria com vocês. E ela faz parte dos meus bastidores, né? É uma alegria poder estar uma mensagem de distância sua, Mari, de você já ter trazido isso para mim, de ancoragem em evento, né? De ancoragem dessa prosperidade. Então, amada, fique à vontade, o palco é seu, a sala de aula é sua. Eu vou estar aqui para aprender com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Milena, agradeço muito por essa oportunidade, peço licença aqui à Confraria da Cura, peço licença a toda a comunidade das mulheres reais, as que estão presentes aqui nos assistindo e aqueles que estão ausentes por diferentes motivos, mas todos pertencem a esse encontro. Então, existe uma gravação onde você vai poder assistir assim que possível. Eu desejo que você possa ouvir esses ensinamentos com presença. Eu sei que muitas das vezes escutamos algumas gravações, algumas aulas, quando estamos fazendo outras coisas, como alguns cuidados de casa, como outras atividades, alguns deslocamentos, mas eu desejo do fundo do meu coração que você possa ouvir aquilo que for compartilhado no dia de hoje com presença. Então, mais uma vez, eu agradeço a Milena Rosa e também a toda a forma como a gente se encontrou, né, que eu vou inclusive falar um pouquinho mais para frente sobre a importância dos encontros em que a gente possa se entregar ao mistério daquilo que pode vir diante de um sim para conhecer alguém, para que a gente possa se colocar a serviço para auxiliar a vida de outras pessoas aonde nós estivermos. E isso se relaciona muito com o tema de hoje sobre moedas da vida. Eu sou Mariana Silva Arantes, e eu chego aqui, nunca estou só, assim como a sua presença. Quando eu chego e me apresento, em qualquer lugar que eu estiver nesse mundo, eu sei que atrás de mim tem a presença dos meus pais biológicos e adotivos. Tem a presença aqui dos meus pais biológicos, minha mãe Maria, meu pai José, minha mãe adotiva Élide, que já faleceu em 2024, assim como meu pai adotivo Gilberto, que faleceu em 2008. E aqui são as três imagens de quando eu era criança, em diferentes momentos, e eu aqui adulta, em 2021, que esse é o único registro da minha vida adulta com a presença dos meus pais biológicos juntos. Então, eu chego aqui com a presença deles, que é o início das nossas moedas, que eu vou falar muito sobre as moedas. Pois cada um de nós tem umas origens, e essas são as minhas origens. Então, é chegando com muita gente nessa sala e nesse encontro, para que eu possa ocupar a minha presença aqui com vocês, como se a gente estivesse numa grande roda, e quando nós estamos em roda, né, num círculo, são várias camadas, são vários círculos. Existe esse círculo central, que é onde nós estamos. E atrás de nós existe um outro grande círculo, que é a presença dos pais de vocês e toda uma linhagem também ancestral. Então, esse encontro tem muito mais presenças do que a gente possa imaginar. Então, eu sou Mariana Rodrigues Silva Arantes, sou filha de Maria, sou filha de José e recebi muitas bênçãos de Élide e de Gilberto. E foi através dessa travessia, dessa busca de me entender quanto presença, que me fez ter alguns encontros, inclusive na minha jornada profissional, para que eu possa cada vez mais contribuir na vida das pessoas, auxiliando nas expansões de consciência, onde o início foi na formação como terapeuta ocupacional, lá na Federal do Triângulo Mineiro, lá em Minas, em Uberaba, uma cidade que eu tenho um carinho imenso na minha vida. Chego em Botucatu,
em 2015 para realizar um aprimoramento em atenção psicossocial. Chego na Unesp de Botucatu para querer compreender mais sobre a saúde mental, sobre a psiquiatria, de como que as questões da saúde pública, situações sociais, sobre a ausência e a presença, sobre questões das políticas públicas, como que isso afeta ou não a vida das pessoas nos aspectos psíquicos profundos. E como que isso vai afetar nas ocupações que as pessoas realizam, sejam através do trabalho, através dos seus relacionamentos, como que essa questão do dinheiro, como que isso afeta a saúde delas, tanto num olhar de prevenção para as questões da saúde mental, mas também aqueles casos mais graves, nas situações de reabilitação, de transtornos psiquiátricos, sobre esses sofrimentos psíquicos mais graves, como transtorno de borderline, como depressão e tantas outras questões. E através dessa jornada, eu fui buscando também outras formações em terapias integrativas, onde eu conheci realmente muitas práticas mesmo, para poder ter essa visão, o que é a presença diante de um olhar energético, de um olhar onde está a nossa energia da vida, da nossa libido, do nosso prazer, o que, que nos faz despertar para acordar, botar cor para estarmos aqui. Então, o Tantra fez parte das minhas jornadas, assim como o Reiki, através dos conteúdos dos chakras, e também a constelação familiar sistêmica, que é uma grande base em absolutamente tudo que eu realizo. Através desse caminho de adoção, fez com que eu buscasse de qual lugar que eu ocupava dos meus sistemas, onde uma mãe biológica que era presente, mas havia alguns movimentos de ausência. Assim como minha mãe adotiva, que eu chamava ela de tia, mas ela se comportava como mãe e como pai, muitas vezes. Mas ela tinha idade para ser minha avó. Meu pai adotivo, que também tinha idade para ser meu avô, ele eu chamava de avô. Em alguns momentos eu chamava ele de avô Rai, que é aquela música do Zé Ramalho, que com certeza essa é a minha música junto com ele. Toda vez que toca eu lembro muito dele. Então, foi através desse caminho de querer compreender qual lugar eu ocupava no meu sistema, eu cheguei na constelação familiar há 12 anos, lá em 2014, onde eu tive o meu primeiro contato para buscar as minhas questões, e com isso, logo em seguida, eu já fui fazer a formação. E, além disso, também fiz uma formação em gestão financeira na Escola Multiplique, através da minha professora Etela dos Anjos. Então, esse olhar das nossas moedas é de ver quais são as nossas bases, de onde viemos, e através de uma jornada profissional, onde acredito que talvez alguns aqui de vocês possam viver transições de carreira, e há quem diga que são evoluções de carreira, onde aquilo que você vai passando e mudando de fase e somando, porque a vida é uma soma, você começa com alguma formação, algum curso que você fez que te deu uma base para que você fosse além através do seu caminho profissional. E essas moedas que você foi recebendo também de conhecimento, também de relacionamentos nas empresas, nas instituições públicas, nas instituições privadas, nas ONGs, todos os serviços aos quais você já passou foram moedas da vida para que você pudesse incluir na sua presença. Porque cada um de nós tem um repertório para poder entregar daquilo que vem genuinamente do nosso coração. A alquimia dessas presenças é o que faz a nossa presença ser única. Quem fez TO lá na minha faculdade e também fez constelação familiar, não vai entregar da mesma forma que eu, vai entregar de uma forma diferente. Assim como alguém que possa ser psicóloga aqui, alguém que trabalha com engenharia, ou com outras práticas de conhecimento, a forma como você se formou, os lugares que você passou, a cidade de onde você morou, fez várias junções, somas e uniões de muitas moedas. Então, é através dessa jornada profissional que faz com que eu também esteja aqui com vocês. Tá fazendo sentido? Me contem aqui no chat.
Ai, Mari, e até comentando o que você disse, né? Eu tô vivendo isso nesse momento, assim, de. Eu acho que eu me sinto bloqueada, né, ainda para prosperar, e eu vejo que tem questões que são familiares, tem questões que são financeiras mesmo, de, como vocês dizem, de posicionamento, né? De como que a gente está se posicionando. E às vezes até me desanima um pouco, sabe? Assim, de assim, como que eu vou encontrar a solução para minha dor, né? Para minha necessidade, sendo que eu tenho uma urgência também de transpor essas limitações, né? Então acho que Sim. minha intenção, meu objetivo é um pouco esse, assim, de Hum. talvez com a sua fala conseguir dar algum passo, né? Isso. Veja conforme a aula for acontecendo, se os insights eles vão vindo, tá bom, Ana? E a todas aqui presentes também. Aproveitem esse momento para ir observando, tirando as dúvidas de vocês, para que a gente possa começar e olhar para onde estão as nossas moedas. Durante muitos momentos aqui do nosso encontro, eu vou trazer referências sobre esse livro, Onde Estão as Nossas Moedas, que é do autor Juan Garriga, que é um autor que ele é um constelador espanhol, onde ele tem conteúdos maravilhosos abordando sobre as constelações. E nesse livro ele fala, onde estão as nossas moedas? Então, diante do nosso conteúdo, né, eu gosto muito de passar quais são os tópicos que a gente vai abordar, onde eu vou falar sobre a família de origem, vou falar sobre as nossas relações interpessoais, os nossos grupos, sobre a mentalidade financeira e o poder da bênção. É tanto desse olhar espiritual, mas também sistêmico sobre a vida. Então, para a gente começar da mesma página, é bem importante trazer esse conceito de que são os adultos que geram o dinheiro. Crianças, elas ganham dinheiro. Ou seja, somente os adultos eles prosperam, porque isso traz um lugar de crescimento. Crescer dói. E quem cresce é da saída da criança para adolescente, para a vida adulta. São fases. E existem muitas presenças que eu tenho visto dos meus atendimentos, quantas pessoas ainda estão na postura da criança quando se trabalha. Independente se é servidor público, se está na empresa, se está numa ONG, a forma como você gera o seu dinheiro, muitas das vezes a sua postura ainda é infantil. Quando colocamos a mão e vamos para a vida com essas duas mãos, com as palmas para cima, essa é a postura da criança. Porque a criança, ela recebe os cuidados, num processo de movimento saudável, as crianças recebem cuidados, elas recebem atenção, elas recebem alimentação, porque elas não têm capacidade de fazer o próprio alimento. Elas não têm capacidade de fazer algum dinheiro no sentido para dar conta das próprias contas. Claro que uma criança, quando a educação financeira, inclusive, acontece nas escolas, ela vai fazer o brigadeiro dela, ela vai fazer alguma ação ali coletiva com a turma de sala para fazer uma conta que possa gerar algum tipo de investimento para o coletivo, que eles possam fazer algum artesanato que eles aprenderam e gerar algum dinheiro em cima disso, mas todas as contas para sustentar a presença de uma vida adulta, uma criança não consegue fazer isso. E se ela trabalha desde cedo, isso traz um desequilíbrio muito grande sistêmico. Pode sim ver um movimento de resiliência de situações que, inclusive, existem muitos contextos sociais nesse sentido, mas a gente olha aqui para esse lugar da responsabilidade do que é lidar com o dinheiro. E responsabilidade, comprometimento, ele até sim pode se aprender muito cedo. Porém, o adulto, ele vai ter uma estrutura psíquica, ele vai ter uma estrutura espiritual para sustentar a presença, para como lidar dos custos do que é viver nessa terra. Então, nós partimos dessa primeira página de que adultos geram dinheiro e crianças ganham dinheiro, porque ao ganhar, apenas recebe. Então, adultos que ainda têm expectativa de apenas ganhar,
isso pode gerar muitos conflitos, porque esse verbo da diferença de gerar e ganhar, ela é muito grande, porque gerar vem desse movimento ativo, desse movimento de ação, de que algo para acontecer, de algo para fazer, de algo para ser realizado, algo para ser feito, gerado através da própria energia de vida, que também se relaciona com a sexualidade, que também se relaciona com essa energia da libido do prazer de estar vivo. E quando existe um campo energético interno de processos de dores, de tristezas, de lutos, de situações densas, esse campo da energia da vida, às vezes ele se diminui. E cada mulher aqui tem as suas diferentes fases também nesse sentido, que varia de acordo também com o desenvolvimento humano de nós mulheres. Existem fases que são mais produtivas e reprodutivas. Existe fase onde vem a perimenopausa e a menopausa, onde essa energia no corpo ela muda. Então, com isso, a forma de gerar esse dinheiro também pode ser um lugar diferenciado. Então, quando olhamos que adultos geram dinheiro, isso já faz com que a gente entre num nível de ressonância para trazer essa consciência, tá bom? Então, quando olhamos para esse lugar do nosso adulto, a gente vai trazer mais disso, não vou abordar hoje tanto sobre a questão da criança interna, é de olhar para essas leis sistêmicas, que eu gosto muito, realmente faz muito norte na vida, é algo que eu vejo resultados nos atendimentos, na vida pessoal e também até mesmo nas instituições que aplicam essas leis para que elas possam acontecer. Então, existe uma lei sistêmica que Bert Hellinger é o criador das constelações familiares, que Juan Garriga, quando ele traz, ele é uma das pessoas que esteve em algum nível de proximidade com Bert Hellinger. Ele fala sobre a lei sistêmica do pertencimento. Então, quando olhamos para a nossa árvore genealógica, onde tem as suas raízes, um grande caule e a sua parte exposta ali com os frutos, com as flores, nas nossas raízes existem todas as presenças, porém, podem existir espaços com algumas lacunas, com algumas brechas, com as ausências. E quando no nosso sistema familiar existem muitas ausências, onde houve ausência emocional, onde houve situações de conflitos, de crimes, de desafios, onde houve exclusões de outras pessoas, exclusões daquele familiar que é dependente químico, aquela situação onde uma mulher teve uma situação de aborto, aquela situação onde houve uma mulher que foi expulsa de casa e passou por algum nível de violência, inclusive de exploração sexual. Várias situações onde presenças são excluídas e se tornam distantes dessas raízes. Quando olhamos para a constelação e um atendimento ele é realizado, e outros contextos também, é de trazer essa inclusão, essa união. É trazer esse lugar de soma, para que aqueles que em algum momento se sentiram excluídos, eles possam se sentir pertencentes novamente. E lembrando que esse movimento da inclusão, não sinceramente é para conviver. Não Mari, era isso que eu ia sinceramente, perguntar. Inclusão e aceitação, qual que seria a diferença? Porque, por exemplo, eu tive uma família disfuncional, assim, e me trouxe muitas questões dessa energia do dinheiro de me sentir drenada, sabe? A ponto de espiritualmente eu pedir para Deus mesmo, assim, Deus, assim, me ajuda a sair dessa condição, sabe? E enxergar, como você disse, né? Ter uma mentalidade que consiga ir em direção a um progresso. Mas eu tenho bastante dificuldade, sabe? Eu sinto assim que eu sou incluída, pertencente, mas talvez eu tenha essas questões de aceitação que ainda são de difícil entendimento para mim, sabe? Ana, essa pergunta ela é excelente, porque realmente eu vejo que a constelação ela traz uma leveza, inclusive para essas situações. Que quando nós recebemos as moedas da vida, desse lugar de pertencimento de várias raízes que a gente vai trazendo a um lugar de inclusão, existem algumas moedas que estarão mais limpas,
nessa presença do amor, nessa presença da luz, do carinho e tudo mais, mas existem algumas moedas afetivas que elas estão mais densas, que podem ter situações de raivas, de violências, de conflitos graves, de situações de abusos dentro de casa, de violências domésticas, que inclusive, né, recente, né, com a presença aqui da Cristina no último sábado, eu fiz uma palestra sobre essa questão da violência doméstica, por conta do Augusto Vilas. Essas moedas, às vezes, elas ficam densas. É de saber que a presença do outro, ela existe. Em algum lugar, na essência da vida, essa presença tem um lugar aqui dentro. Mas distâncias saudáveis, distâncias seguras, elas também precisam acontecer. Eu tenho um caso de uma pessoa próxima a mim, numa cidade em que eu já morei, em que o pai dela teve a situação de um abuso sexual de quando ela era criança. E tantas histórias que a gente ouve nos noticiários sobre contextos assim. Será que é para essa mulher, depois de adulta, ficar convivendo com o pai, convivendo com aquele tio, convivendo com aquele padrinho? Não. Ela sabe que aquela presença existe, que aquele tio tem um lugar, sutil que seja, mas ela não precisa conviver, não precisa conversar, não precisa estar no mesmo ambiente. Porque é de reconhecer a moeda e fazer a própria limpeza. Um dos pilares, né, do que eu realizo no meu trabalho é limpar, cuidar e expandir as moedas. Primeiro a gente limpa, que é quando essas moedas internas emocionais estão muito densas. Porque quando o campo familiar ele está muito pesado, onde há muitas situações de escassez, um campo de violência, situações de raiva e tantas outras, essas moedas, ao trocar com o outro, porque é como se o nosso banco afetivo, porque a morada da presença, a presença é no coração. Então, é como se as nossas moedas estivessem aqui. E quando trocamos com os outros no mercado da vida, dos nossos relacionamentos, que eu vou falar isso mais para frente, se a nossa moeda está suja, a gente vai trocar moeda suja com o outro. Então, vem o nosso movimento de autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, trazer um campo coletivo para limpar as próprias moedas, porque ao trocar nos mercados da vida, e quando eu digo mercados é de uma forma simbólica, de que possa ser mais leve, de que possa trazer algum nível de leveza, de tranquilidade e de amor. E que quando nós crescemos, é de ver essa consciência que nos tornamos mães e pais de nós mesmos. Porque quando na nossa criação houve situações de ausência, de violência e outras situações desafiadoras, a gente deixa isso no passado, mas hoje, no presente, para o futuro, a gente cuida dessa criança interna para colocar, para sentir nessa presença, novos referenciais de como ser mãe, de como ser pai de si mesma. Fez sentido, Ana? Trouxe mais clareza? Fez. E eu acho que até no lugar assim de se, como eu posso dizer, por exemplo, porque quando, como você diz, quando isso está muito cristalizado, sabe? Por exemplo, no meu caso, hoje eu trabalho muito essa questão de me permitir fazer diferente, sabe? Me permitir merecer algo melhor do que me foi dado, digamos assim, né? Ou pensado, criado, mas eu vejo assim um certo desafio com relação a essas referências, né? Porque uma coisa é você falar assim, o que é prosperar para você, perguntar, outra coisa é você ter pessoas que chegaram nesse patamar que você fala assim, ah, eu quero ser uma empresária igual não sei quem, eu quero ser uma profissional de tal área que nem tal pessoa, sabe? Sim. Aí vem um movimento da vida de encontrar esses novos referenciais, com novos professores, novos ambientes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom, Ana? Então, dando continuidade aqui, uma segunda lei sistêmica muito importante é da hierarquia, que existe todo um fluxo de que 7 gerações pode influenciar a forma como nós somos e nós estamos. E que atrás de nós, assim como eu disse no início do nosso encontro, está a presença dos nossos pais.
Atrás dos pais, os avós, os bisavós e assim por diante. Existe toda uma linhagem. Então, já vem muitos sistemas familiares de quando as filhas saem dos seus lugares de filhas e acabam sendo mães das próprias mães. Que às vezes a mãe passou por alguma situação desafiadora e acaba vindo algum movimento de excesso de cuidado, algum excesso de ação, um excesso de responsabilidades que não é daquela idade. E lembrando que para os contextos sociais, isso se amplia mais ainda, pois existem outros fatores que vão determinar, né, os determinantes sociais de saúde que afetam para esses contextos. Então, nesse lugar da hierarquia, a gente olha onde é que estão essas moedas, e quando essas moedas estão em lugares diferentes e não estamos ocupando a nossa presença na linhagem da vida, essas moedas, elas podem se perder. Então, ao tomar as moedas da linhagem de uma forma realmente linear e sabendo aquilo que podemos passar para frente, isso vai criando um campo de mais harmonia, que inclusive vai chegando na terceira lei, que é a do equilíbrio, para o dar e receber, sobre aquilo que a gente entrega e sobre aquilo que a gente recebe. Quando nós olhamos para esse fluxo do que veio antes, é um lugar de uma linhagem vertical, ou seja, vem do alto e vai até embaixo. Assim, quando a gente olha para um rio, então lá na nascente do rio, vai vindo um monte de água, um monte de moedas que vai chegando na gente. E nós passamos para frente, onde os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. E esse equilíbrio, quando estamos em umas relações de amizade, com o cliente, com os nossos colegas de trabalho, com pessoas que têm algum lugar de mesma função, o dar e receber, ele traz um lugar de igualdade para dar e receber. Quando vem dos grandes, os grandes dão e os pequenos recebem. Os grandes dão as moedas e os pequenos recebem as moedas. Quando estamos numa relação de igualdade, nós damos um pouco de moedas e o outro também. Você dá, essa pessoa recebeu, em algum momento isso vai ser retribuído. Em algum movimento isso vai acontecer. E quando as nossas moedas vão se tornando cada vez mais limpas no processo emocional, isso contribui para que o dar e receber também possa criar um campo de prosperidade na leveza, no amor e na alegria. Porque isso vai criando novas memórias para as nossas trocas e os nossos acordos, para aquilo que é saudável, para aquilo que possa trazer mais vida, mais prosperidade, mais movimento de ascensão material e também espiritual. Então, quando vamos olhando para a nossa linhagem materno e paterno, gostaria que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês lembram na família de vocês, dos seus pais, ou para quem foi cuidado pelos avós ou por alguma tia, como que essas moedas chegavam? Como que esse dinheiro chegava? Tinha uma data específica do salário ali do serviço público da empresa? Esse dinheiro, ele oscilava? A sua mãe, ela recebeu alguma pensão? Tinha alguma previdência envolvida? Teve algum benefício, que foi um benefício público? Ou foi algum benefício de algum familiar, ou até mesmo uma família, outra desconhecida, que sempre ajudava todo mês a sua família? Ou era um salário que ele era fixo e estável desde quando você era criança até a sua vida de adolescente? Essa aposentadoria tinha um lugar de constância ou vira e mexe tinha algum problema em relação a isso? Era um movimento onde constante, havia uma grande quantia e outros momentos eram de pequenas quantias? E conta aqui no chat, quando vocês eram menores e também na adolescência, como que era o fluxo do dinheiro do que vocês receberam, do que a família de vocês receberam? Para quem quiser expor, é claro, fiquem à vontade, sejam sempre muito bem-vindas. Para vocês que vão assistir depois, aproveitem esse momento. Um exemplo aqui de um caso que o salário era sempre do pai, num trabalho CLT, e que também no plano Collor,
Em casa, o salário era do pai no trabalho de CLT na época do Plano Collor, é isso? Certo. Emprestou dinheiro. Certo. Então, situações de CLT, que mais? Quando mudou a moeda. Uhum. Teve situações de trauma, quando o pai faleceu, esse é um grande marco na vida. Sim, isso é uma grande questão que eu vou falar um pouco mais para frente, Ana, sobre esses movimentos de traumas financeiros que acontecem quando vem uma situação de morte, quando vem realmente uma situação de perda. Isso afeta profundamente uma dinâmica familiar. E quando a mãe, né, nesse caso, às vezes não tem condições emocionais para lidar tanto com o processo realmente daquela perda, daquele luto, isso também vai afetar diante das burocracias do que é o Brasil também nesse sentido, de inventário e tantas outras coisas, impostos e tudo mais, isso afeta profundamente. Então, toda a forma como você viu, gente aqui falando sobre o fluxo de dinheiro, era através de um salário público do pai, que tinha uma data específica, o retorno financeiro variava quando o pai ia empreender, e que a pessoa não se lembra, né, de memórias de escassez, e que havia algum nível de cautela para buscar essa prosperidade, e que havia bastante planejamento. Esse planejamento você sente que você realiza hoje também, ou ainda é um desafio esse lugar do planejamento, para quem escreveu sobre isso? Isso, realiza, ótimo. Isso também é um bom repertório. Existem os desafios? Existem, mas também existem os ensinamentos. Como que os exemplos de pais que poupavam, pais que administravam, pais que tinham algum nível de planejamento, isso também contribui para a sua vida hoje. Então, tem situações que foram realmente complicadas e densas? Existe, porque tudo pertence. Mas também é de olhar que repertório é esse? O que mais pode ser aprendido para hoje, inclusive, você também fazer de uma forma diferente? Então, como eu estava dizendo, realmente na nossa memória, na nossa árvore genealógica, nessa imagem, existem situações que podem marcar muito um sistema familiar, e são as questões de herança. Existem heranças que podem vir numa situação de conflito que separa os irmãos, quando o pai falece e fica a mãe e os filhos. Como que isso é administrado, não só em números, mas emocionalmente? Existe uma professora que chama Isabela Oliveira, que ela é do direito, inclusive do direito sistêmico, e ela fala que quando vem situações de herança e inventário, é como se fosse o saldo da conta corrente emocional daquela família. Aquele filho que mais deseja receber mais números, mais bens, mais alguma coisa, é aquele filho, no olhar das constelações, claro que não são regras, mas aqui é realmente para trazer uma reflexão, é aquele filho que mais deseja aquele bem, que mais deseja aquele dinheiro, é aquele que de alguma forma sente aquela ausência de amor por aquele que se foi. É aquele que ainda carrega algum campo doloroso de uma ausência emocional. Ele não está querendo o carro, essa presença não quer o dinheiro, ele só queria o amor daquele que se foi. Então, talvez vocês já tenham visto os casos assim, seja no trabalho de vocês, ou até mesmo na vida pessoal, de pessoas próximas de vocês, o como que quando vem uma perda é algo extremamente marcante. E aí tem histórias que podem vir os golpes. Quando a gente olha para a nossa ancestralidade, para a nossa linhagem lá de trás, golpes de terras, as terras prometidas. Falou que custava tanto, pegou a terra na hora de pagar, na hora da escritura, deu um problema, deu um problema. Na hora da divisão das terras entre os irmãos, um lá fez golpe com o outro. Golpes de empresas
que tem uma correlação com as falências. O que é a falência de uma empresa, o que é a falência de uma fazenda, possa reverberar, inclusive, nas vivências de hoje. Mas você viu que teve a falência das das casas Bahias hoje, decretaram. Decretaram, eu não vi o decreto de hoje, eu vi ontem a questão da demissão em massa e do fechamento das lojas, mas hoje eu não vi o decreto da falência. Então, ontem, inclusive, eu estava até conversando com a diarista aqui de casa, falando como que essas situações das tecnologias e IAs e tudo mais, lógico que já tinha um repertório anterior, né, sobre essa questão da loja, mas também há uma questão do hábito de consumo ser muito pela internet, das pessoas comprarem, ser muito mais barato, e todo esse processo tecnológico vai afetar muito também essa relação de trabalho e dinheiro, que é algo que eu tenho observado nessa questão de dinheiro, que a gente quase não pega mais ele na mão, né? Não pega mais na mão, nem a nota, nem as moedas. Cada vez mais ele E está assim, ficando... né, Mari? Eu acho que o dinheiro hoje ele é social, né? Quando eu falo social, é do tipo, para você ter acesso a oportunidades envolve o capital relacional, envolve uma série de outras questões que é sutil e não é sutil. Por exemplo, sei lá, o número de acessos que uma pessoa que tem um corpo padrão, que tem um, sabe, recebe é diferente de uma pessoa que tá fora desse padrão, seja por conta do seu gênero, da sua raça, da sua condição socioeconômica. Então eu acho que assim, eu também enxergo um pouco esses atravessamentos com relação ao dinheiro, sabe? Por exemplo, essa questão do inventário. Eu tô tentando fazer o meu inventário agora e meu pai faleceu em 2009. Tipo assim, faz 15 anos que eu não consigo, entendeu? Fechar uma história que eu quero fechar para eu ter acesso não a bens, mas assim, para eu ter acesso à minha vida, como você disse, né? É um Do rito tipo, de eu não, passagem. do tipo, eu não tô mais preocupada se vai dividir a casa e se ficou alguma outra coisa pendente que eu quero, porque eu nem faço questão, mas é esse lugar assim de não, mas eu faço questão de ocupar o meu lugar na minha própria vida, sabe? Isso, isso. Eu desculpa até falando assim meio indignada, mas é que isso me deixa muito irritada, de fato. E eu sei que são emoções e sentimentos que eu preciso trabalhar, assim, pra, enfim, para fazer disso algo bom, né? Sim, eu vejo que é um ponto importante, Ana, para que você possa realmente cuidar dessas emoções, observando, né, quem são as pessoas envolvidas diante disso, pois houve algum tempo, né, há mais de 15 anos, então eu vejo que finalizar esse ciclo internamente para que outros espaços da vida, é como se a morte, de alguma forma, ela ficasse muito pairando ainda, e às vezes fica aquele pêndulo entre vida e morte, que muitos de nós somos atravessados nessas encruzilhadas, porque todos os dias nós podemos escolher se vamos viver mais ou se vamos para o campo do menos, da menos energia, de menos situações. Então, realmente existe um certo esforço, sim, da vida para esse sim. E uma situação como essa, eu desejo realmente que você possa cuidar da melhor forma possível, encontrar profissionais que possam te auxiliar. Eu realizo esses tipos de trabalho, mas realmente verifique aquilo que for possível diante das realidades. Então, olhar para essas raízes, né, onde tem os marcos financeiros, né, que coloco também aqui na imagem, é de ver que na nossa biografia do zero até a nossa idade atual, existem algumas idades que vão marcar mais, e cada um com as suas. Por exemplo, eu, quando tinha 8 anos de idade, eu morava, né, com os meus pais adotivos em São Paulo, minha mãe biológica era empregada doméstica, ela resolveu se casar e a gente foi para o Piauí. E essa saída de São Paulo para o Piauí marcou muito a minha vida, em vários sentidos, emocionais, espirituais, energéticos, escola, né, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, e todo o processo estrutural, né, do que é aquele estado fez muita diferença. Então, eu vejo que, e houve também um marco sobre essa questão da prosperidade. Então, eu vejo que quando a gente vai olhando para a nossa biografia e vendo as idades do que nos foi registrado, também se torna
muito importante para a gente fazer essas movimentações. E com isso eu trago aqui para vocês essa reflexão, que na infância de vocês, o que vocês ouviram sobre dinheiro, sobre riqueza e sobre pessoas ricas? Quem quiser escrever no chat ou abrir meu microfone. Alguém Eu vou quiser falar um pouco. Fala, Priscila. Boa noite a Boa todas. noite, querida, bem-vinda. Na minha infância, eu ouvia o meu pai sempre trabalhando, né? Meu pai sempre trabalhava muito e ele sempre pedia para minha mãe economizar bastante. Olha, só eu que trabalho aqui em casa, então economiza para o dinheiro dar até o final do mês, né? Então a gente via que a gente conseguia passar o mês todo com o salário do meu pai, mas era sempre economizando. Ele sempre pedia para minha mãe não gastar, né? E falava, não fica gastando com mascate. Então, eu sempre, ele saía de manhã falando, fica comprando com mascate, porque senão o pagamento não vai dar até o final do mês. Uhum. Tinha um lugar de poupar por medo de faltar, ou porque realmente era uma estratégia de cautela, se tinha um movimento de lazer e de prazer? Como era, Priscila? Não, era assim, era o pagamento do meu pai, não era muito, e assim, nós éramos em 5 filhos, né, em 5 crianças, então tinha que viver tudo bem espremidinho, né, para dar tudo certo. Mas graças a Deus nunca faltou, deu tudo certo, né, mas foi tudo bem regradinho. Uhum. Sim. Alguém mais? O meu pai, ele economizava, ele guardava, Mari, mas ele queria para o lazer. Ele inspirava nós e falava assim: olha, se a gente conseguir poupar, a gente vai viajar, a gente vai naquela fazenda que vocês viram, que vocês gostam de passear, para brincar na piscina, para brincar no rio, para brincar no cavalo. Então, meu pai tinha aquela coisa assim: a gente tinha que poupar, porque se a gente não poupasse, a gente não ia conseguir depois usufruir outras coisas interessantes que o dinheiro poderia dar para nós. Uhum. Então, ele dava aquela meio que aquela controlada, assim, tipo, gera diversão, gera alguma coisa interessante para vocês, então vocês têm que ajudar a colaborar aqui com o pai e a mãe, né? Sim. Certo. Alguém mais? Eu ouvia e via que ganhar dinheiro era difícil e árduo. Vi uma busca do meu pai pela riqueza e minha mãe já buscava viver o momento, mas um certo preconceito com ricos de que muitos não eram corretos. Eu vejo que realmente esse processo de crenças sobre a riqueza, sobre pessoas que têm alguns bens, o que passa, né, no nosso inconsciente, que frases são essas, quando você vê, sei lá, alguém com uma BMW, com um Volvo, quando você vê chegando alguém, sei lá, num evento, um carro todo arrumado, né, todo assim, cheio das coisas, né, qual que é a sensação que gera ao ver essas imagens? Né? Então, inclusive, né, nesse livro, que eu vou indicar ele mais para frente, mas já vou citar ele aqui, O Segredo da Mente Milionária. Para quem não sabe, eu já tive algumas ressalvas muito grandes sobre esse título desse livro, eu tinha algumas crenças, inclusive, sobre ele, porque eu achava que ele era meio sensacionalista quanto ao processo de título, porque eu realmente vejo que essas questões sociais ele tem um lugar de muita importância, de visão também na minha vida, mas ele traz conteúdos ótimos, que eu recomendo muito para que vocês... Isso, Nayara, continue lendo, leia, continue e leia, porque ele é muito bom, e ele fala sobre que quando nós, isso eu vou trazer até mais para frente, mas já vou adiantar, que quando nós olhamos algo que a gente deseja, por exemplo, uma pessoa rica chegou lá com um carro muito bonito, de você olhar para este carro, abençoar essa pessoa, abençoar esse carro, abençoar essa família, porque quando nós não abençoamos, quando nós não reconhecemos algo que é tão bonito, que é algo que a gente deseja,
será muito desafiador para nossa mente trazer algum nível de construção para que aquilo aconteça. Pois se julgamos aquilo que a gente deseja, não conquistaremos. Nós não vamos conseguir. Então, a questão é olhar para essas riquezas, olhar para essas pessoas ricas, quando são dinheiros limpos, para aquilo que se trabalha com algum nível de moral e ética, porque sabemos que existem vários outros tipos de forma de gerações de dinheiro que trazem, Mas então, Mari, aí que tá, como que você sabe? sim, tem essa Porque questão. assim, eu acho que essa linha tênue da integridade, ela é de difícil acesso, assim. Uhum, O que eu sei, pelo menos da minha experiência morando em São Paulo, por exemplo, uhum, é que nós temos uma desigualdade gritante. Então, uhum, assim, você tem, sei lá, um prédio que tem um faxineiro e um CEO, e o CEO ganha não sei quantas vezes mais uhum, que o faxineiro. E aí tem gente que vai falar assim: ah, mas um estudou, um tem qualificação, outro não. Tá, mas ambos precisam, no mínimo, arcar com as suas necessidades básicas de sobrevivência, de subsistência, né? sim, Então eu também fico muito assim. Eu acho que essa é um pouco essa modelagem que eu tento fazer hoje, que é, eu sei que existem questões ideológicas e narrativas, até mesmo políticas por trás do que eu penso, e que eu tomo um certo cuidado para que eu não enviese também de modo a eu me limitar, isso, mas eu acho que é isso, sabe? Assim, tem fatos e constatações que você olha e você fala assim, tudo bem, você tá vendo o resultado ali, mas você não sabe como foi o processo. uhum. Tipo, qual foi o meio e a prática, né? Esse ponto, ele é bem importante, por isso que eu vejo que a questão do poder das palavras também tem o seu lugar. O que eu tenho exercitado depois do que eu aprendi sobre essa questão específica da bênção e olhar, né, para as pessoas que têm algum bem material que me faz sentido, eu digo que essa vida seja abençoada se esse dinheiro for limpo. Que não for, É bem interessante que cada um tem uma visão quando lê o livro, né? Eu já li 3 vezes esse livro, eu tenho uhum, ele, uhum, e eu gostei dessa colocação que você colocou, Mariana. E é interessante que quando eu era criança, eu sempre questionava, eu sempre me questionei, por que que alguns têm muito e outros não têm nada? Era uma coisa que eu me questionava muito. uhum, Falo, desde criança, falo, não uhum. sei, porque eu acho que eu vivi na escassez, vendo meu pai sempre economizando muito, então eu sempre me questionava isso, né? Falo assim, por que que alguns têm tantos e outros têm poucos? E eu falava, eu sempre coloquei na minha mente, eu não nasci para ser pobre, é uma coisa que eu tinha na minha mente, eu sou rica e então, né, falei assim, quando a gente lê esse livro, a gente percebe que ele fala muito, né, que a gente tem que mentalizar que a gente tem uma mente milionária, né? Fala, eu sou Mentalidade é milionária, eu tenho uma. uma mente milionária, Uhum. né? Esse lugar da mentalidade, eu vejo que ele é de extrema importância, assim, que ele vai trazendo em trechos, inclusive um pouco mais para frente, que eu vou mostrar aqui para vocês. E essa parte, né, que inclusive vai se correlacionando com as moedas, que a gente está trabalhando hoje, nesse aspecto familiar, nesse momento, de acordo com Juan Garriga, ele diz, o que nos cura é abraçar nossos pais em nosso coração. Como eu disse, não é para conviver, não é para realmente baixar a cabeça, não é um movimento de submissão em relação a eles, mas reconhecer que em algum lugar existe uma essência da vida, houve alguma moeda da vida, onde uma presença e uma outra presença se uniram, duas presenças se uniram, para que a nossa estivesse aqui. Esse é o abraço no nosso coração que é importante, pois o amor cresce quando ele está na ordem. Ele precisa de ordem para que a gente possa fluir com mais alegria. E essa ordem, ela sugere algum nível de uma certa geometria, onde cada um realmente vai estar no seu lugar e função, onde existe algum nível de hierarquia nessa linhagem do tempo. E quando os pais, a gente reconhece que eles são grandes, que eles nos deram principalmente a vida,
que é a grandeza do que é, né, a gente chegar nesse planeta Terra, cada um com as suas crenças espirituais. A gente chega nessa Terra e vamos fazer alguma coisa. Veio essa semente, veio essa moeda da vida. E quando os filhos aceitam, da forma como foi. Potências e desafios. Distâncias saudáveis e aproximações saudáveis. Cada um tem um repertório de biografia. E que os filhos não interfiram nos assuntos dos mais velhos, que é aquilo que eu trouxe de quando eu atendi já muitos casos realmente de mulheres que saem dos seus lugares de filhas para resolverem as questões das mães. Quando uma filha resolve questões lá dos pais, sai do seu lugar, quando eles estão quase para separar, quando tem uma situação de conflito, e às vezes realmente quando vem a situação de violência, que são casos de vida ou morte, é diferente. Você está vendo uma presença correndo um risco, é claro que você vai intervir. E aí vão vir todas as questões emocionais para serem cuidadas. E quando os filhos interferem lá atrás, isso vai gerar consequências sistêmicas. Então, reconhecer de onde veio as nossas moedas e tá apenas no nosso quadrado, porque a gente é lá que é o nosso ponto de força. É desse lugar que a gente tem a visão para resolver as nossas questões. É do tamanho do nosso braço que a gente tem a capacidade de pegar as coisas. Porque se a gente vai para o quadrado do colega, seja do irmão, seja do nosso primo, de um tio, que aí a gente vai para uma linha lá de trás, a gente não consegue pegar as coisas que são das nossas oportunidades, que são dos nossos próprios movimentos, inclusive da nossa saúde. Porque é do nosso ponto de força que vai existir um alinhamento para termos vitalidade para viver, para ter energia, para fazer um monte de coisa que a gente quer fazer nesse mundo. Então, se está vindo muitos campos de adoecimento, seja na vida pessoal, ou se vocês conhecem pessoas em volta de vocês que estão com muitos adoecimentos frequentes, é porque elas não estão ocupando o lugar delas de presença interna, de família e de outras relações. Que quando nós reconhecemos e limpamos as nossas próprias moedas, a saúde, ela também vai acontecendo. Mas é claro que, como num olhar sistêmico, a saúde, quando vem a situação de doença, ela tem uma mensagem. A doença, ela é mensageira sobre algo. Mari, mas você diz isso em relação a gente e em relação às pessoas que estão no nosso entorno também, isso? Sim. Quando vem um adoecimento, ele também é sistêmico. Quando uma mãe adoece com câncer de mama, esse adoecimento, ele não é só dela. Ele é de todo um olhar sobre as mulheres dessa família, sobre o feminino, sobre as mamas, sobre a maternidade. Qual é a mensagem que um câncer de mama está trazendo para aquele sistema? Quais limites precisam ser dados? Porque o câncer é uma bola que invade, assim, bem falando de uma forma não tão científica, é uma bola que invade, que vai se multiplicando de uma forma descontrolada. Um olhar simbólico é: que limite é esse que está desgovernado, que não está dando um contorno, que esse corpo não está dando conta de várias invasões emocionais, de várias situações abusivas, ao longo da vida? Que não foi só dela, foi de várias outras mulheres também dos sistemas. Então, quando reconhecemos essas moedas para a gente limpar, inclusive pela nossa saúde, isso é uma forma que os filhos honram seus pais, principalmente fazendo algo de muito bom com as nossas vidas. Recebemos e entregamos para a vida. E essa entrega existem infinitas. Pode ser uma entrega através da presença de filhos, que é um lugar dessa continuidade do rio, dessa continuidade dessa linhagem, além dos seus projetos. Nós, mulheres paredeiras, que temos os nossos úteros, nós temos a capacidade de gerar vida, mas também somos mães e pais de nós mesmos. Então, esse lugar do gestar, a energia da vida, projetos também são paridos, que vai vir essa força do pai para que ele vá para o mundo. Para que aquilo que você crie possa beneficiar muitas outras pessoas. Quanto mais honramos,
viver a nossa vida do nosso lugar, esse é o maior presente que a gente pode dar para os nossos pais. O melhor presente do Dia das Mães dos nossos pais que a gente pode dar é viver as nossas vidas. Quando os nossos pais falecem, o melhor do que a gente pode fazer é viver a nossa vida, para contribuir com o mundo, na construção dos valores e legados do que foi nos ensinado, e de todo o mosaico do que a gente foi criando de repertório, nos diferentes afetos em que a gente foi criando. Então, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, sobre a expansão, porque aqui a gente está nesse primeiro núcleo, as nossas famílias. Então, honrar é viver a nossa vida. E quando nós honramos a nossa vida, a gente vai expandindo os nossos afetos. Então, as nossas amigas, os nossos amigos. E nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Olhar para o nosso entorno, como estão essas relações? Qual que é o teto financeiro? Como que é a mentalidade? Pois essa presença te influencia, direta ou indiretamente. Diretamente, quando vem um encontro, aquela pessoa fala e aquilo acontece e planta uma semente na sua cabeça. Indiretamente, você sabe aquele grupo do WhatsApp das amigas? Quem que pertence? Quem está lá fazendo parte? Essas presenças, essas moedas de trocas, vão afetando no nosso repertório emocional, aquilo que sentimos, as crenças que vamos criando, porque aí a gente fica adulto, vai ter novas presenças. Então, se já tinha um monte de crença que recebemos lá atrás, quando a gente se torna adulto, novas coisas vão chegando. O que é esse novo? Está trazendo um lugar para o mais ou é algo que está diminuindo? Algo de alguém que está colocando mais crença, te colocando às vezes mais para baixo, a sua autoestima. O que está acontecendo diante dessas relações? Porque essas mentalidades financeiras vão afetar, mesmo que você não perceba, como você consome algo, como você deseja algo, quais que são os níveis da sua ambição. Porque ambição e ganância são coisas diferentes. Ambicionar uma vida melhor é um movimento saudável, mas ganância é esse movimento de vale tudo. De vale tudo, passa por cima. E isso traz movimentos que não são saudáveis. Então, de acordo, mais uma vez, com esse livro do Segredo da Mente Milionária, quando ele fala dessa mentalidade financeira, se você quer passar para um novo nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de algum dos seus velhos modos, a forma como você pensa, para que assim você possa adotar novas opções. E isso também se relaciona com alguns relacionamentos. Existem relações que talvez não estejam te fazendo bem. Assim como existem situações de parceiros tóxicos e abusivos, possam existir colegas de trabalho, possam existir amizades, vizinhos, que tenham posturas que são tóxicas na vida. E os limites precisam muito bem para serem dados. Isso precisa ser claro. Para que os novos níveis da vida, que é gradativo, nós temos a vida inteira para poder fazer isso. E eu digo que quanto mais cedo investir, quanto mais cedo você tem uma consciência, quanto mais cedo você puder ver algo diferente, melhor e mais resultado tem, porque o tempo, assim como tem os juros compostos em relação a um tipo de investimento, seja na renda fixa ou renda variável, existe os juros compostos do autoconhecimento. Os juros compostos da nossa saúde. Quanto mais você se alimenta, melhor. Quanto mais você treina, quanto mais quanto mais você cuida do seu casamento, quanto mais você cuida das suas amizades para esse movimento saudável, com o passar dos anos, isso pode ir melhorando. Então, os nossos passos, eles começam a cada dia, porque o nosso eu do futuro está lá no chamando. E aí? O que você vai fazer hoje para ver o que você está vendo agora? Então, você se imagine e olha lá na frente, daqui a alguns anos, toda uma mentalidade que vai sendo realmente construída.
Então, ele diz também que os nossos rendimentos, eles crescem a partir de como que nós crescemos. Uma empresa, ela cresce a partir também de como é a cabeça desse empresário, dessa empresária, desse empreendedor. Quanto mais olhamos para esse faturamento, para os nossos lucros, para os nossos movimentos financeiros, como que estão esses rendimentos internos? Em que nós estamos investindo? Porque existem 3 tipos de investimentos: o nosso tempo, a nossa energia de vida e o dinheiro. O dinheiro é o último. É o último. Tempo e energia de vida, aonde você coloca sua libido, aonde você coloca o seu tesão, onde você ocupa a sua presença, movimenta a sua energia ali para que algo aconteça. Temos 24 horas? Não temos 24 horas. Dizem que a gente tem 24 horas, mas o tempo da Terra, para quem, não sei se vocês já ouviram falar sobre a ressonância Schumann, é sobre essa batida cardíaca. Assim como o nosso coração tem a batida do tum-tum-tum-tum, a Terra também tem. E ela está com arritmia. Ela está batendo mais rápido. Então, essa sensação que a gente tem de que o tempo está passando depressa é um dado real, é um dado já realmente científico. Não temos 24 horas. Então, quando cuidamos do nosso tempo, onde colocamos a nossa energia e aonde colocamos o nosso tempo, onde está a sua atenção, está a sua energia. Para onde direcionamos o nosso olhar diante da vida, para onde os nossos olhos, se eles estão olhando para frente, se eles estão olhando mais para o lado, se eles estão para cá, se eles estão de costas para algum tema que nos é relevante, onde está a nossa atenção, está a nossa energia. E quando a gente deseja fazer algum tipo de alteração naquilo que é visível, é necessário fazer, primeiro, alterações e modificações dentro da gente. Por isso que eu vejo que a chave do autoconhecimento não há outro caminho, não há. Caminho é para dentro. A viagem é interna. O mundo é para dentro, para que a gente possa olhar e fazer ações externas. Quanto mais a gente vai se conhecendo, observando potências e limitações, quando vem as raivas, quando vem as tristezas, mais a gente pode olhar e cuidar dessas moedas da nossa vida. Se as moedas se densificam demais, isso fica muito pesado para ocupar a nossa presença diante da vida, porque o dinheiro e as moedas estão na vida. Ele circula, o mercado circula num campo de vida. Sabemos sim que existem as finitudes. Sabemos sim dos ciclos, vida, morte e vida da existência. Mas quanto mais nos conectamos com vida, mais isso pode resgatar. E existem várias práticas para trazer esse movimento de vida realmente assim, diariamente. Então, nesse livro, mais uma vez, ele traz o como que os nossos pensamentos vão conduzir aquilo que a gente sente. Algo está pairando no nosso cérebro, a neurociência explica sobre isso. Aí a gente pensa, aí vem o mesmo campo assim da sensação do nosso sentido. Conforme sentimos, também vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Aí se executa. A partir daquilo que se faz, também vai conduzir os resultados. Que resultado é esse que cada um de nós tem tido? Pensou, sentiu, fez e teve um resultado. Ao observar, no final do seu dia, por exemplo, que pensamentos é esse que estavam pairando? Que sensações foram essas? Que momentos que eu senti uma raiva, que eu tive vontade de falar tal coisa? Que momentos que veio uma alegria, uma verdade genuína de presença? Ai, o que eu fiz quando eu senti tal coisa? Qual foi o resultado que eu obtive? E aí vai gerando um ciclo que pode ser virtuoso, mas às vezes pode vir alguns ciclos, às vezes negativados. Então, pensamentos que muitas vezes estão num campo muito negativo vão conduzir para sentimentos negativados. Com isso, quais são as ações? Que colheita é essa que você tem tido? E não é positividade tóxica, e não é mundo de poliana. É apenas uma autoobservação de que somos seres cíclicas, ainda mais nós mulheres.
4 fases da Lua. Se a maré muda conforme a Lua muda e as águas, e o nosso corpo é 70% água, isso também vai reverberar em todos nós. Diante dos ciclos, como eu disse no começo também, sobre as diferentes fases da mulher, de quando ela é criança, quando ela é donzela e adolescente, quando ela vai se tornando uma mulher madura, de produtividade, reprodutividade, aí vem a perimenopausa e menopausa, é claro que tudo isso também vai mudando. Mas como é dançar com a vida e com as moedas nossas e com as dos outros, diante de um campo de tantas mudanças, diante da impermanência, para poder executar e ocupar nossa presença. Saber que cuidamos sim desses pensamentos, das emoções, para que a gente possa ver que ações e resultados nós temos tido. Então, o primeiro passo realmente é da gente olhar dentro, né? Quando olhamos para os nossos espelhos, é de reconhecer que valor é esse da nossa presença, para que quando a gente se posiciona diante de um cliente, quando a gente se posiciona diante de um trabalho, qual é o valor da nossa entrega, da nossa presença? Pois podem existir pessoas aqui que são autônomas, outros servidores públicos e outros contextos. É importante reconhecer o nosso valor para que o dar e receber possa haver algum movimento de equilíbrio. A partir do momento interno, quando nos expressamos às outras coletividades, isso vai trazendo um lugar de expansão, para que o dar e receber de presença e finanças possam realmente se movimentar, mas que seja leve, para que você possa sentir se isso está justo, se aquele valor realmente está justo diante de toda uma jornada. Quando você olhar para a diversidade dos grupos a qual você pertence, é de você perceber que relações são essas que fazem parte desse grupo. O que eu entrego quando eu sento a esta mesa? O que eu recebo quando eu sento a esta mesa? Quais são as minhas sensações? Quais negócios podem vir a partir disso? O que podemos trocar? A dificuldade do reconhecimento de valor podem ser por vários motivos. Uma base é a questão realmente familiar. Se na nossa presença somos a soma de duas, quando olhamos num espelho e não vemos a inteireza de quem nós somos, qual parte lá de trás que está faltando? Ou seja, é uma dificuldade com a mãe? É uma dificuldade com o pai? É uma avó que foi muito apagada, que foi muito abafada, que foi muito reprimida, que não teve voz para se posicionar? Às vezes estamos identificados com histórias de outras pessoas da nossa família. Então, reconhecer o nosso valor e também reconhecer as nossas raízes. Qual que é a sua ancestralidade? Como brasileira? É africana? É indígena? São os imigrantes? São os colonizadores? Tudo isso já traz um lugar de uma grande junções de povos. Então, sentir na nossa raiz o valor do que é, de onde nascemos, é uma grande forma para a gente primeiro reconhecer o nosso valor interno. Então, como que a gente tem se olhado no espelho, e trago aqui como exercício diante desse tema, para que cada uma aqui que está presente, que durante 7 dias, ainda mais que amanhã começa a lua crescente, até chegar a lua cheia, que é a semana que vem, olhe todos os dias no espelho. Olhe cada detalhe do seu rosto, dos seus olhos, do seu nariz, para que você possa dizer: eu reconheço o meu valor, pois eu sei de onde eu vim. Eu reconheço o meu valor. E eu sei de onde eu vim. Tem esse lugar de valorização, eu vejo que é uma integração e uma unificação de várias partes da nossa presença que às vezes estão dispersas em fragmentos. Estão soltos. E a gente precisa juntar. É trazer aquela presença daquele familiar para dentro de nós. É trazer aquela força ancestral para dentro de nós. É saber qual sabedoria da nossa jornada quanto trabalho para integrar cada vez mais. Então, tudo isso. Milena chegou, estamos no horário, Mi, como estamos de tempo?
Sim. Então, esse lugar da valorização, por isso que a gente precisa escolher muito bem quais lugares que nós ocupamos. Esse é um registro onde eu estive no ano passado com a minha professora Itala dos Anjos, e esse é o grupo onde nós fizemos a nossa formação de gestão. Então, a nossa valorização também, através dos espelhos com os outros, às vezes o reflexo do outro pode nos confundir. Às vezes a gente vai se posicionar com o cliente, a gente pode ficar confuso. Por isso que reconhecer a inteireza da verdade de quem você é o que te faz estar diante de um palco, é o que te faz estar diante, sentada na sua cadeira, nem a mais nem a menos. Os relacionamentos que você teve, então pessoas que tiveram trauma de relacionamentos amorosos abusivos, isso também traz às vezes uma certa dificuldade no reconhecimento do alto valor, pois isso vai afetar na autoestima. De como que a pessoa se estima, de como que ela se vê, de como ela se sente. Por isso que precisamos escolher muito bem que espelhos são esses das cinco pessoas que mais convivem com a gente, pois nós somos as médias dessas presenças. Assim como outros grupos que talvez você vá, assim, trago muito a presença aqui da Anita Gomes, que foi uma das minhas mentoras em 2024, que se não fosse por ela eu não teria conhecido a Milena. Ou talvez eu tenha conhecido a Milena de outras formas também, mas a Anita Gomes foi a origem, então eu sou muito grata. Então, nesse círculo, em que aqui está a presença da Anita Gomes, e aqui é um círculo realmente onde houve um retiro no ano passado, pois assim que eu chego do México, em 2024, no Festival do Dia dos Mortos, que foi um movimento que eu fiz no processo de luto, na questão da minha mãe adotiva, pois olhar para a vida é também olhar para a finitude. Olhar para os momentos que às vezes está desafiador, mas a vida nos convida para ir além. Então, ter ido nesse retiro naquela época, em novembro de 24, e realmente, assim, foi uma semana de diferença. Eu cheguei no México, uma semana depois eu estava nesse retiro. Então, eu vejo que eu saí do movimento que estava no campo de morte, assim, nessa questão do finados, 2 de novembro, para ir para a vida, para trabalhar a energia da vida, para estar com outras mulheres, para estar realmente se conectando. Então, a gente precisa escolher realmente muito bem que lugares que nós vamos ocupar a nossa presença para saber as moedas que vão se circulando. Então, o Juan Garriga, ele traz que as pessoas que recusam suas moedas e se sentem mais vazias, esperam que os outros, ou alguma coisa, as preencham. Pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser o trabalho, pode ser a riqueza, a justiça, a religião, ou qualquer outra coisa. Com isso, elas vão resistir para dar o que tem para dar à vida. Então, quando vem alguns movimentos de uma certa carência, um certo vazio interno por não reconhecer aquilo que recebeu, vai ficar na busca procurando em outros lugares, em outras pessoas. Já atendi muitos casos de mulheres buscando nos seus parceiros, muitos casos mesmo. Era uma grande falta desse lugar afetivo e também dessas moedas dos pais. E coloca tudo para que aquele parceiro, de alguma forma, entregasse todo aquele amor, que aquele marido não vai dar conta, aquela esposa não vai dar conta. Não tem como, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Por isso que trazer esses movimentos do alto amor, ampliar os afetos, quando chega a presença do relacionamento amoroso, é de ver que é um transbordo. Mariana, pegando um gancho no que você falou, Fala, Priscila. uma vez a minha mãe até questionou isso em mim, quando ela estava viva ainda. Minha mãe faleceu agora em fevereiro, né? E ela falou para mim uma vez, eu estava voltando do trabalho, trazia ela, né, para casa, e ela falou que o meu gancho, eu acredito que seja o estudo, né? Ela falou, Priscila, por que você estuda tanto desse jeito? Parece que tá te faltando alguma coisa, parece que falta algo para você. Então você desconta tudo no estudo, que eu estudo o tempo todo, né? Então ela questionou isso, falou que, então, agora você falando, parece que até puxou assim, lembro, Então, respira fundo, Priscila, e sinta que os estudos pertencem e a vida pessoal também.
Respire e diz essa frase dentro do seu coração. Os estudos pertencem e a vida pessoal também. Tudo pertence. Muitas vezes a gente passa e ouve histórias da vida como se tivesse que ter um ou. Trabalho ou amor? Carreira ou filhos? Como equilibrar os pratos? Cada um à sua forma. Mas de ver que, sim, quando se tem estudos e conhecimento, em algum lugar também, esse movimento da entrega, ele também precisa acontecer. Eu desejo que você possa ter esses momentos, Priscila, de poder ver que tudo que você lê, tudo que é sua criança interna, existe um lugar de curiosidade, que como adulta você possa entregar. Seja contando para uma pessoa lá na praça, seja para contar alguma coisa que você viu para uma amiga, seja para contar aqui em roda o que você aprendeu recente, para você trazer esse lugar da multiplicação dessas moedas, porque as moedas do conhecimento, elas também existem, elas também são moedas da vida. Eu coloquei e separei esses livros aqui, porque eles também se relacionam com essas moedas. As moedas que a gente tem não são só afetos. Na hora do mercado, realmente o dinheiro está na mão das pessoas, mas os conhecimentos também estão na mão dos nossos professores, dos Mas eu nossos me, mentores. mas eu me identifico muito com essa fala que a Priscila falou também. Acho que é como se fosse um refúgio, sabe? E é uma forma de você se proteger, às vezes, dessas ausências, dessas faltas, ou desses afetos que vêm, mas, como você disse, né, Mari? Mas às vezes não vem na medida do que você quer, na forma que você quer. Então você espera ser reconhecido e valorizado de um jeito, e às vezes isso não acontece, sei lá, na sua família, não acontece com seu parceiro, com seus filhos. E aí é como se cada um tivesse um pouco essa, sabe, esse portal assim do tipo, como eu lido com os meus sentimentos e as minhas mazelas, tipo, sei lá, vou comer, vou estudar, vou dormir, né? Não sei. Essa reflexão ela é bem importante de ver até que ponto aquela ação é uma companhia, uma compensação sobre algo. E agora vocês duas observando, trazendo consciência nesse momento, de ver que aquela próxima vez que for estudar alguma coisa, ou que for se alimentar, alguma coisa assim, é de ver se é um impulso realmente para querer aprender ou porque está sentindo falta de algo. E de respirar e de perceber o que o corpo traz diante dessa situação. Que o corpo ele dá algumas respostas. E aí, como o corpo, ele é esse lugar do sentir, é uma forma de expressar. Só que às vezes a nossa cabeça já quer uma resposta rápida. Aí o que vai fazer? Vai consumir mais conteúdo, mais coisas para a cabeça, que é o quê? Uma leitura, um estudo. E aí desconecta do sentir. Mas o sentir dos nossos rios internos pode contribuir muito para as nossas evoluções. Eu reconheço que às vezes pode ser muito desconfortável sentir demais, porque às vezes o rio parece uma cataratas de Iguaçu, mas tudo isso faz parte também da vida. Mas é de saber também esses recursos e estruturas psíquicas para trazer algum nível de contorno, para que não seja tão caudaloso assim, tá bom? Então tem essa outra frase que eu gostei bastante também, que ele diz assim: as pessoas que realizam um processo interior de aceitar suas moedas e ficar em paz com seus pais e com sua história, se sentem melhor consigo mesmas, estabelecem relações adultas e espontâneas, mais facilmente e retribuem a vida com o que possuem. Esse tomar as moedas é um processo, é uma jornada. Pode ser começada hoje, que é o que vocês já estão fazendo todos aqui presentes. E aqueles que vão assistir para ouvir também. Quando a gente vai olhando para esse processo interior, para aceitar essas moedas, naturalmente a vida vai trazendo muita clareza sobre essas relações. Algumas coisas ficam mais fáceis até mesmo para decidir.
O que que é sim, o que que é não? Onde é necessário dar um limite? Aonde é possível conviver? O que que eu sinto? O que que meu corpo experiencia? Fica leve quando eu me encontro com alguém? Quando eu faço uma troca ali, eu me sinto algum nível de prazer ao estar diante daquela presença? Vem algum vislumbre da alegria? Algum vislumbre da esperança de ter uma vida melhor? E com isso, a vida vai trazendo novos movimentos. Então, trago aqui, nessa última etapa, sobre nosso conteúdo aqui de hoje, sobre o poder da bênção. Existe um poder muito grande sobre o bem dizer. Existe um poder muito grande sobre o que é reconhecer a profundidade de uma bênção dentro do nosso coração. O que é a bênção de estarmos vivos? O que é a bênção de seguirmos uma linhagem do nosso lugar? A bênção de reconhecer que, independente da fé de cada um, existem os amigos terrenos, existem as presenças da espiritualidade. E o que é a bênção também desse lugar invisível das nossas relações. Então, a gente acreditar e confiar que existe um poder grande nas nossas bênçãos, que são esses lugares dessas moedas invisíveis. O Leonardo Freitas é uma presença muito importante na minha biografia. O Leonardo, Luz na Escuridão é o nome do filme, não. Poderia ser um filme, eu ia falar para ele. É o nome do livro. É que ele está no filme que eu fiz do Ocupe Sua Presença. O Leonardo Freitas é uma presença, quem quiser seguir ele nas redes sociais, chama Escola do Curador. Leonardo, ele foi a primeira pessoa que me constelou, lá em 2014. E ele mudou minha vida completamente, ele recente lançou esse livro, Luz na Escuridão, em que ele diz: nada emaranha mais a alma infantil do que pais ou cuidadores que não autorizam e abençoam a criança a ser quem ela é, para que ela possa se afastar de uma forma saudável para seguir o chamado do seu destino. Existem pais, existem cuidadores que, infelizmente, não abençoam tanto assim, não autorizam tanto assim para que esse filho cresça, para que esse filho siga a vida dele. Isso vai trazendo alguns fios em volta desse filho. Eu esqueci meu barbante, eu acho que a Cristina até já viu eu com barbante. Esqueci o barbante. Pus no armário, já organizei as coisas. Aí o barbante, imaginação, criatividade. Fio, tem um fio que é enorme. Que a gente tem vários emaranhamentos, que a gente vai se enrolando. E aí esse filho vai crescendo, porque ele era criança, ficou adolescente, ficou adulto. Aí ele foi crescendo, e esses fios foram enrolando. Aí a mãe deu aquela puxada no fio, aí ele dá uma travada. Aí ele tenta ir, aí ele trava. Aí o pai, mais uma vez, ele dá uma puxada de novo. Aí aqui vem aquele fio. E aí a vida foi acontecendo. Quando os pais não autorizam e não abençoam, a vida desse filho, dessa filha, trava. Só que existem movimentos para cortar todos os fios, que vai levar o quê? Tempo, autoconhecimento e alta responsabilidade para cortar todos esses fios. Para que possa respirar melhor. Para que possa sentir essa pulsação da vida melhor. E a constelação familiar é um caminho que contribui para sentir essa autorização, para sentir essa bênção. Pois existem formas inconscientes desses pais que eles acabam não autorizando, porque lá atrás eles também estavam tudo enroscado. Sabe, o rio, linhagem, se enroscaram lá para trás.
mas sempre tem o olhar da constelação da ovelha diferentona da família, a ovelha mística, a ovelha que busca alguma coisa para fazer diferente, ele tem um nível de responsabilidade para fazer algo novo pela árvore genealógica, para dizer os bastas, aonde é que chega, o que precisa ser cortado, o que é tóxico, o que não dá mais, o que não dá mais. Aí o buscador e essa ovelha diferentona vai para a vida e vai procurar outros referenciais para encontrar esse lugar interno da bênção, da autorização, que vai ter terapias, vai ter constelações, vai ter caminhos espirituais que vão ajudando para que esses fios sejam soltos, para que cada um aqui possa sentir. Você se sente autorizada a ir para a vida? Respira fundo. Todos aqui presentes, aqueles que estão assistindo, com as câmeras abertas, com as câmeras fechadas, para aqueles que vão assistir depois. Quanto você tem sentido, você está autorizada a ir para a vida. Então, cada um encontrou a sua resposta. Se é um sim, se é um mais ou menos, se não. Mas o que eu posso dizer do meu lugar como Mariane, filha dos meus pais, dos 4 pais, para quem é adotado, vai ter a presença biológica e a presença adotiva. Então, honrar sistemas é para além de 2, é o que normalmente é os padrões e comuns das famílias. E aí, nessa busca de 4, é de ver que é possível. Eu posso afirmar para vocês que com um movimento gradativo, que é a constância, que é a busca, que é a leitura, que os estudos, que as vivências internas das águas, é possível sentir bem uma autorização de ir para a vida, onde você vai entregar projetos, talvez você tenha filhos, no meu lugar aqui ainda é um movimento de que projetos vão sendo paridos, não tenho filhos por enquanto, então que vocês possam sentir que no mais profundo lá na frente, para quem ainda não sente, é possível sentir essa autorização e esse movimento de bênção. Pois o Leonardo, no mesmo livro, ele traz que quando a bênção acontece de verdade, no fundo do coração dos pais, para a essência do filho, um fenômeno muito bonito se dá. É como um fruto que amadurece e cai da árvore, pronto para ser saboreado e ter as suas sementes espalhadas. Que cada uma aqui possa visualizar uma essência da luz dourada da vida, lá na presença no coração dos pais. Que esse encontro, né, trouxe muito isso, né, o encontro dessa união, dessa centelha divina de luz, é você aqui. Sentir nessa região do cardíaco, eu já senti algumas vezes, e eu desejo que cada uma aqui que esteja aqui presente, possa sentir que essa centelha é como se, sabe quando craquela e abre mais um pouquinho para o coração ficar mais aberto? Para você respirar, para você sentir que existe uma essência da vida dentro do seu coração que merece ser honrada, sentir vivida com presença. Olha de novo. Quando a bênção acontece de verdade, do fundo do coração dos pais, para a essência do filho, um fenômeno muito bonito se dá. É como um fruto que amadurece e cai da árvore, pronto para ser saboreado e ter as suas sementes espalhadas.
Faz sentido essa colocação? Hoje, antes de dormir, coloca. Sim? É algo que me toca muito, Mari, porque acho que ainda mais quando você está vinculado a uma espiritualidade ou alguma religião, eu muitas vezes me questionei assim, do tipo, nossa, mas eu sou tão espiritualizada, sabe? Eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, e por que que eu não mereço, eu não recebo, eu não me autorizo, né, a, a conseguir? Então, é um negócio, como você disse, acho que é muito profundo, porque mexe em muitas camadas, assim, Muitas, muitas. e mexe na camada do real, né? Porque eu acho que o meu desafio às vezes é assim: uma coisa é o que a minha razão diz, outra coisa é o que a minha emoção sente. E o suprassumo é conseguir, né, conciliar os dois e ser a mesma coisa, do tipo, a sua razão te diz que você está autorizada e a sua sensação te valida isso, né? Uhum. Mas, enfim. Eu desejo que hoje à noite, quando vocês forem dormir, para aqueles que estão ouvindo aqui presentes ao vivo, para aqueles que forem assistir depois, que antes de dormir possam visualizar que na presença da centelha dos pais de vocês, existe lá no fundo do coração deles uma luz dourada. Você visualiza como se os pais estivessem na frente, tem uma luz dourada no coração deles. Você sente que essa luz dourada sai, vai chegar até o seu coração. Você respira profundo 5 vezes nessa imagem, visualizando a luz dourada do coração dos pais e chegando até você. Você respira 5 vezes, depois você dorme e observa se vem algum sonho, se vem alguma sensação. Para quem quiser me contar depois, vou passar ali meus contatos no final. Gostaria muito de ouvir, eu amo ouvir histórias de familiares desde muito pequeno. Então, observem a sensação que pode dar, para vocês perceberem o poder do que é uma bênção, de abençoar aquilo que você quer. De quando você vê uma casa bonita, saber que se for dinheiro limpo, você possa abençoar essa pessoa, abençoar essa casa, abençoar esse carro. Daquilo que quando você vê algo que é bonito aos seus olhos, que você vê uma família unida, que traz algum movimento de harmonia, que você possa sentir esse lugar. Abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa essas presenças. Quando você vê alguém lá com o corpo andante pela rua, pelos exercícios físicos ou outros lugares, uma roupa de uma mulher bonita, abençoe essa pessoa, abençoe esse corpo. De começar a ver a sutileza de como é ver um ipê amarelo, um ipê rosa, a bênção que é essa natureza. Quando você for para a cachoeira, de ver a bênção que é ver uma água caindo de uma pedra indo para o chão. Esse rio continua a fluir para encontrar uma outra coisa. De como é que é imaginar que o Rio São Francisco nasce lá em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra. Aí ele atravessa 5 estados para chegar lá no Oceano Atlântico, lá em Alagoas. Passa por Petrolina, passa por Juazeiro, e ele vai e vê a bênção do que é o rio das nossas águas. E aí você vai vendo, conforme você vai sentindo-se cada vez mais abençoado em ser você mesma, você vai vendo as sutilezas do dia a dia das bênçãos. E isso vai criando um círculo virtuoso. A bênção do céu azul, a bênção daquela água, a bênção daquele sol, a bênção da roupa que secou. Choveu um monte, ficou frio, não sei o que, fez sol, secou. Que bênção que é essa roupa seca agora. E aí você vai criando esse repertório de sentir a bênção das trocas, para que as moedas sejam verdadeiramente abençoadas. Que
que ao se pagar o boleto, para que se pagar a conta de luz, ao se pagar o aluguel, que bênção é estar vivo, que bênção é poder trazer um lugar de limpeza, limpar as moedas, cuidar das moedas e expandir a bênção das moedas. Então, aceitar as nossas moedas é uma meta que devemos alcançar para conquistar a paz e a reconciliação com os nossos pais, com a vida, com os outros e conosco. Como sentimos essas bênçãos, essas moedas multiplicadas, isso traz um movimento de que bênção é estar vivo, que bênção estar aqui com vocês, que bênção esse encontro que a Milena proporcionou para a gente. Imagina, eu não conhecia a Ana, não conhecia a Priscila, Nayara aqui, Lucinéia, Malu, outros que assistirão, e as Cristinas, que eu já conheço, que bênção conhecer vocês. Alguma dúvida? O mar começou agora, a florada do ipê branco. Touro, Coisa mais linda. lindo, né? Que bênção. É lindo. E quando você falou do Xingu e do Rio, né, São Francisco, e eu tive a oportunidade de ver os cânions lá, onde ele atravessa, com a divisa de Alagoas, para chegar no Oceano Atlântico, e você vê aqueles paredões com tanta história, com tanta beleza, com tanta... Como é belo, né? Como é bonito a natureza, e você vê os arbustos em torno daqueles cânions, e que estão ali, deve estar há séculos, né? Desde que o homem é homem, né? Milenar. Milenar. E você vê essa oportunidade de ver aqueles ribeirinhos que são artesãos reconstruindo a pesca através do barro. E como o pessoal do Nordeste é criativo, né? Com as mãos, em criatividade. E aí eles copiam aquele pescador antigo, faz o desenho, e você fica encantado com toda aquela beleza, com os menininhos na rua que pintam o azulejo, né? 5 minutos a criança pinta o azulejo para você e entrega. Como flora no Nordeste a criatividade e a cultura, né? Diante deles. O Brasil é muito rico, o Brasil é uma bênção. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Mari, você pode voltar na imagem anterior? Claro. Quer tirar foto, Ana? Eu queria ler, eu não li, na verdade. Ah, sim. Esse? Isso, aceitar as moedas. Aceitar as moedas é uma meta que devemos alcançar para conquistar a paz e a reconciliação com nossos pais, com a vida, com os outros e conosco. Forte. Também acho. Boa noite. Eu quero agradecer. É uma alegria. Eu fico muito feliz. Assim, eu tive uma experiência muito especial com o Rio São Francisco. Não vou entrar em detalhes agora. E aí a Cristina citou a questão do Nordeste, né? Enfim, né? Eu acho que esse encontro aqui, acho que somos todas mulheres. O quanto a gente, né? Essa energia feminina é de multiplicação, o quanto a gente me inspirou, né? Toda a sua fala, Mari, eu agradeço muito. A gente gera abundância, né? A gente gera abundância. O mundo é abundante, a natureza é abundante. E a gente vive numa terra que ela ainda é mais abundante, porque é isso, né? Desde a carta de Pero Vaz Caminha,
a terra em que plantando tudo dá, né? E a gente, enquanto povo miscigenado, a criatividade que às vezes, que esse mundo que prega uma ideologia de escassez, né? E mesmo, né, a gente sendo muitas pessoas, né, estando em lugares de escassez, a gente mesmo, né, uma ideologia sempre pensando na escassez, é uma cortina de fumaça, né, gente, para a gente poder colocar, para impedir que a gente coloque a nossa potência, a nossa criatividade, né? É isso. Sim. Alguém mais? Eu também queria agradecer, Mari, acho que me tocou profundamente essa sua palestra e que a gente possa fazer esse trabalho interior mesmo, né? Assim, que é algo que até vai para além das nossas capacidades, né? Então, mas que a gente faça essa intenção, né? Esse direcionamento nesse sentido. Muito. Mariana, também gostaria de agradecer, de agradecer todo o conhecimento que você passou aqui hoje, foi muito bom, falou, eu acho que traz uma paz interior muito grande, né, a gente ter essa noção, esse conhecimento e entender um pouquinho como ativar, né, falou, e assim, você passa uma paz muito, muito boa, assim, tem uma energia muito boa. Falo, quero te abençoar. Falo, minha avó tinha o costume de abençoar muito, né? Falo, minha avó dava muita bênção pra gente. A gente chegava em casa, Deus te abençoe, minha filha. Então, que Deus te abençoe muito. Você é muito, muito assim, traz uma paz muito grande. Parabéns. Ai, gente. Obrigada, Mari. Obrigada mesmo de novo pela partilha. Eu falei para Priscila, chamei ela e falei: Pri, você perdeu ela lá no conselho, pelo amor de Deus, hoje você tem que ver ela, nem que seja no online, para você aprender, que é muito importante, né, Pri? Você viu que fez diferença, você vê? Ela Sim, deu vários artes na nossa vida. Então, muito obrigada também, viu, Cris, por me conceder, né? A Cris que me indicou tá vindo hoje aqui, me mandou o link. Obrigada. Muito bom. é importante a gente aprender, né? A gente aprender com ela e ao mesmo tempo a gente semear. Você viu o que ela falou? Semear, semear o que a gente aprendeu, semear o que a gente, né, pode compartilhar com os outros. E eu sabia que a palestra dela era muito boa, porque eu já tinha visto. Então, a gente tem que, como a Má falou, lembra? A gente repartir com os outros se a gente pode falar, né, e explicar que foi bom, que, né, de compartilhar esse. Agora a Milena vai deixar gravado, a gente envia para as outras pessoas que podem ter esse mesmo conhecimento que não tem e que também pode ampliar, né, essa visão sistêmica e observar que a gente tudo um depende do outro, que nem ela falou, né? O conhecimento, as moedas do conhecimento é um tipo, não são as moedas da financeira do prosperidade. O conhecimento também, né, Mari? É importante. É o dar e o receber. Eu recebi dela lá no conselho. Hoje eu tentei partilhar com você para você receber também. Maravilhosas. Nossa, agradeço muito esse encontro. A Milena, a Anita Gomes, que se não fosse por ela, realmente não teria conhecido a Milena, todos esses livros, todas essas presenças, a minha mentora de finanças, a vida, que me ensinou muito. Eu vejo que uma grande missão realmente é de despertar esse ocupar a presença através desse lugar das bênçãos, através da força que existe nas moedas que nós recebemos da vida, tanto as simbólicas, mas também as concretas. Vejo que esse movimento para que a gente possa limpar, para que a gente possa cuidar e expandir tudo isso, é um grande movimento de vida, de missão mesmo. Então, gostaria até aqui de trazer para vocês
para quem tiver o desejo, né, realmente de ter uma disponibilidade comigo para a gente fazer uma videochamada, a gente conversar durante uns 30 minutos, para eu compreender melhor o que vocês realmente estão passando diante dessa questão, para que eu possa auxiliar vocês diante dessa jornada de como limpar, cuidar, expandir as moedas. Vai ser um prazer imenso, e eu quero fazer essa palestra, viu, Cris, Priscila, Anne e todas as outras aqui, quero fazer de novo essa palestra ao vivo aqui em Botucatu. Quero muito, e conto aí com a ajuda de vocês para divulgação, naquele jeitinho online e tal, para realmente expandir essa mensagem. E só um parênteses de novo, em 2018, eu estava em Alto Paraíso, perto ali de Brasília, eu estava num retiro de mulheres, e era um retiro de dança. Aí eu estava dançando e comecei a rodar. E aí eu comecei a ver que dentro do meu coração saindo um monte de semente. Saía semente, assim, aí eu via saindo semente, aí eu fazia assim com a mão, e eu rodava, 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 rodava. Não parava de rodar. A minha dança não parava de rodar, de me mexer, porque quem me conhece sabe da energia que eu tenho mesmo, além de ficar sentada aqui na cadeira. Aí estava assim, rodando e mexendo, mexendo, mexendo. E cada vez mais eu vejo que é isso, assim, é de espalhar semente, né, e cacau, né, faz muito parte da minha vida há muitos anos também, que tem uma sementinha que é essa entrega da gente espalhar, né, então eu vejo que esse meu saracotico de querer participar das comunidades diferentes, fazer ao vivo, fazer presencial, e vai para lá, e vai para onde, é espalhar a semente do Ocupe Sua Presença, que ano que vem são 10 anos dessa frase, e eu desejo de coração aqui que todas as presenças que estão aqui possam verdadeiramente ocupar sua presença na vida, nas relações, no mundo e na vida espiritual. Esse é o que eu desejo de vocês, com essa profunda bênção, com muita alegria, com muita saúde, com muita paz no coração de vocês. E até uma próxima. Muito obrigada pela noite. Amém, recebemos, Mari, recebido, recebido. Amém, axé. Axé, amém, shalom, shalom. Recebido e compartilhado, né? Recebi Multiplica, e multiplica, compartilha. multiplica. Ah, Milena, não sei se ela vai vir. Alegrias, alegrias, alegrias. Boa noite. Tchau, boa noite, muito Tchau. obrigada. Tchau, Mari, obrigada Tchau, por tudo. Até. Eu vou mandar meu WhatsApp para você depois, tá bom? Me manda, me Trocar manda. figurinha. Tá certo. Tchau, tchau, queridas. Um beijo. Tchau, gratidão por tudo, Má. Tchau, Gratidão, Cris. Até uma próxima. tchau. Até. Tchau, tchau.